Boa noite, igreja. Você está bem? Irmão, eu estou bem zaço. Que culto gostoso. O Senhor falou tanto no meu coração. Eu estou cheio de Deus, irmão. Acho que eu nem vou pregar. Vou deitar aqui, ó. Você ouviu Deus aí? Amém? Momento de adoração em que a gente tem liberdade. É um momento que a gente pode perceber Deus de uma forma diferente. Uma das coisas que eu percebi na hora que eles estavam cantando, eu acho que era Uma Nova História. E é uma canção que não está no meu repertório, que normalmente eu canto assim. E aí eu estava observando a letra assim, e falando das promessas do Senhor sobre a vida de Abraão, e sobre a nossa necessidade de se entregar ao sobrenatural, à voz de Deus, sobre a necessidade da gente perceber o comando do Senhor, e para a gente andar naquela direção, porque é o coração dele prevalecendo no nosso coração, na nossa vontade. Aí eu comecei a queimar ali, e eu ouvia uma coisa, o Senhor falando assim: eu preciso te levar onde tem fome, né? Onde tem fome. E eu falei: Deus, fome do quê? Ele falou assim: fome de mim, porque eu ando muito, irmãos, eu ando muito mesmo. Esse ano, eu estava até repartindo com os irmãos, no ano passado a gente estava pastoreando, já há alguns anos pastoreando a igreja local, e por causa das viagens a gente passou o ministério para os nossos discípulos, e a gente passou esse ano a viajar mais, e aí a gente vai em tanto lugar, mas nem todo lugar tem fome. A realidade é que nem todo lugar tem sede de Deus. As pessoas, elas querem estar perto de Jesus, talvez por causa da fama dele, talvez por causa dos benefícios, por causa das coisas que ouviram falar, as informações que elas têm. Mas em alguns lugares as pessoas desejam revelação de Deus, amém? Alguns lugares as pessoas têm fome do Senhor, e aí o Senhor falou assim: eu quero que você vá onde tem fome. Eu quero matar a fome dos famintos. Eu não quero desperdiçar alimento para quem não tem fome, para quem vai jogar a comida fora, para quem vai ignorar o que eu vou liberar. E aí eu falei: Senhor, então o Senhor me leva onde tem fome, porque eu não sei perceber. Eu não consigo perceber imediatamente, então me leve onde o povo tem fome da tua presença. E eu fui me lembrando de lugares onde o Senhor me levou, lugares onde o Senhor me colocou, e eu lembrei e falei assim: isso é fome, isso é desejo pela tua casa, desejo pelas coisas santas do Senhor. E aí eu ouvi assim: esse é um lugar onde se tem fome, esse é um lugar onde se tem sede de Deus. E eu vendo a pastora ministrar, eu fico com mais fome ainda, pastora. E eu acho que isso tem que ser liberado sobre vocês, amados. Que o Senhor abra o seu apetite espiritual, que você seja um faminto por Deus. Amados, existe um problema grave com quem não tem fome de Deus. Quem passa a não ter fome, ele passa a dispensar todo tipo de nutriente espiritual. Isso é muito perigoso. Nós não podemos deixar de ter fome pela presença de Deus. Eu me lembro o que eu falei aqui o ano passado. Foi o aspecto da prioridade da presença de Deus. Salmo 27:4, se eu não estou errado, foi isso, amém? E aí eu te pergunto: qual é a sua prioridade? A fome aumentou, diminuiu? Nós precisamos ter fome de Deus, amém? Existe um fenômeno que acontece em alguns países do continente africano, onde não se tem muita comida, que é um processo no organismo, que é o depois da fome. Depois que você passa aquela dorzinha de fome, depois que você passa mal, depois que você está te dando desespero pela fome, o seu corpo vai se acostumando a não ter comida. Na verdade não é que ele está acostumado, ele precisa de comida, mas você perde o apetite, e isso é perigoso na nossa vida espiritual. Alguns de nós vão abandonando os seus pratos de comida espiritual, vão perdendo oportunidades. Eu me lembro que os irmãos aqui ministraram no meio do louvor aqui um momento para a gente se abençoar, amém? Para a gente liberar, profetizar na vida do nosso irmão. Amado, não perca isso por nada, em nome de Jesus. São momentos que vão estabelecendo padrões de nutrição na nossa vida. E sabe o que acontece com o corpo quando ele passa por esse processo? Ele já não tem mais desejo de comer, ele simplesmente vai vivendo até morrer. Existem muitas que estão dentro da igreja, estão tendo uma vida
de ministério, mas que vão perdendo a fome, vão perdendo o apetite, e vão simplesmente vivendo. Eles veem o banquete, eles percebem o que está acontecendo, eles veem o vizinho desfrutar, ele vê o outro comer, ele vê o outro se alimentar, mas ele não se conecta com aquilo. Mas o Senhor precisa ativar isso no seu coração, em nome de Jesus. Essa fome de Deus tem que permanecer, amém? Senhor, nos enche de fome nessa noite, coloca mais desejo pelo Senhor, mais interesse pelas coisas santas, pelas coisas altas. Nos coloca num lugar, Senhor, onde nós conseguimos perceber o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos da Tua presença. Senhor, faz as escamas dos olhos caírem, Deus, faz a gente perceber o que de fato é prioridade, o que de fato importa. Nos faz perceber nossa miséria, nos faz perceber nossas demandas pessoais, e saber que nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Nós nos dobramos à Tua vontade, ao Teu querer, aos Teus desígnios sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, eu oro para que comece um processo de fome espiritual em alguns aqui, um processo de sede espiritual. Alguns aqui veem o outro ter fome, vê o outro ter sede, vê o outro ter experiência, e vê o outro ter mais experiência ainda, e ele não consegue entrar nessas experiências, ele não consegue perceber Deus perto dele, e então ele pensa assim: eu acho que isso não é para mim, eu acho que isso é para aquele que é mais espiritual, eu acho que isso é para a pastora, isso é para o profeta, isso para aquele missionário ou para aquele diácono, e eu não faço parte disso. O Senhor está te dizendo: eu faço parte disso na sua vida, sim. O Senhor está te chamando para esse lugar de fome, o Senhor está te colocando nesse lugar de ativação espiritual. Deixa esse rio fluir dentro de você. Se é com você, deixa esse rio começar a encher você. Se é você que se sente mais seco que o outro, você acha que os rios de Deus, eles alcançam o outro, mas não alcançam você. Eu quero dizer, você faz parte de um reino inabalável. Você é parte de um reino inabalável. Você está debaixo do governo do Senhor. Ele governa a tua vida. Ele tem a sua vida nas mãos dele. Confia nesse governo. Confia nessa presença. Deixa Ele fazer o que Ele precisa ser feito. Senhor, eu oro por esses irmãos e irmãs que se sentem talvez muitas vezes afastados ou distantes da mesa. Senhor, nós queremos declarar: todos têm lugar à mesa, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A fome que pode ser saciada, nós queremos ter fome e sentar à mesa. Queremos ter fome e sentar à mesa e comer do pão vivo que desceu do céu, Senhor. É isso que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amados, nós estamos numa semana aqui no Brasil, na América, e estamos ministrando em algumas igrejas, estamos estando com alguns irmãos, e hoje é a nossa última ministração aqui na América. Amanhã cedo a gente já vai pegar o voo de volta. Foi uma passagem rápida. Da outra vez Mila estava comigo, né, minha esposa, e dessa vez ela não pôde estar por causa dos nossos filhos, né? Nós somos casados há 17 anos, temos 3 filhos, o Davi de 14, a Vitória de 10 e o Samuel de 5. E essa semana no calendário deles tinha muitas provas lá, né? E você sabe como é que é no Brasil, eles põem uma semana toda de um monte de coisa acontecendo. E se minha galega sair comigo, irmão, a gurizada lá em casa desanda, né? Então por isso que ela não está comigo, mas ela gostaria tanto de estar aqui. A hora que eu falei que eu vim aqui, ela falou assim: que legal, eu queria estar com você. Mas eu deixo aqui o abraço dela para a igreja, amém? E o ano que vem a gente vai estar aí no primeiro semestre, e certamente ela vai estar comigo, tá bom? Amém? Amém. Amém, amados. Queria que você abrisse em Colossenses capítulo 1. Queria dizer que você faz parte deste reino inabalável, como nós declaramos aqui, amém? E eu quero repartir rapidamente com você um assunto que minha vida gira em torno disso, que é o fato de nós sermos o povo do reino, amém?
Você faz parte de um reino inabalável. Eu estava ouvindo um pouco do CD do ministério no carro da pastora, já que o Neto não deixou eu ouvir no carro dele. Estou brincando, mas eu vi um trechinho ali, e eu já gostei do tema, porque eu já vi que vocês cantam o reino de Deus, e esta tem sido a temática do Espírito Santo neste tempo, amém? O Senhor está se movendo para a nossa identificação com o governo dele. Nós precisamos nos apropriar da ideia de que nós somos governados por um reino inabalável, amém? Você faz parte do reino do Senhor, você é povo do reino, amém? Eu queria que você lesse comigo Colossenses 1:13. Aleluia. Colossenses 1:13 diz assim, amados: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu queria te lembrar de um aspecto definitivo na sua vida cristã. Eu não diria só na sua vida cristã, mas eu posso dizer na sua vida cotidiana, na sua vida natural. Antes de você ter a sua experiência com Jesus, você era escravo de um governo natural, um governo carnal, e também de um governo espiritual. Você estava num lugar de escuridão, e você comia, você bebia, você vivia, você se satisfazia debaixo dessa realidade, amém? Nós estávamos debaixo de escuridão, nós não conseguíamos enxergar, nós decidíamos da forma como a gente imaginava que era o certo, nós zombávamos de Deus, nós nem conhecíamos de Deus, nós simplesmente tínhamos algumas informações, e então nós tínhamos uma vida de pecado e uma vida de desordem espiritual. Mas aconteceu um evento definitivo e decisivo, que foi justamente o resgate da nossa história, pelo sacrifício de Jesus. E segundo esse texto que acabamos de ler, Ele nos transporta desse lugar, desse jugo, nos tira desse governo, e nos leva até o seu governo. Ele nos tira desse lugar de escuridão, e nos coloca nesse lugar de luz. Ele nos transportou, o verso 13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estava escravo, eu estava indeciso, eu estava preocupado, eu estava angustiado, eu murmurava, eu vivia segundo o meu entendimento, eu vivia segundo a minha própria visão, eu tomava decisões sem perguntar para Deus. Mas quando Ele se revela na minha vida, Ele me transporta, Ele me tira dessa realidade. Tudo isso que me prende é vencido, e eu sou trazido, eu sou resgatado nesse lugar que agora estou, amém? Eu queria falar rapidamente com você um pouco dessa ideia, porque hoje eu faço parte deste reino, hoje eu estou debaixo deste governo. As coisas velhas, tudo se fez novo, as coisas ficaram para trás, e eu preciso entrar numa convicção, numa mentalidade renovada, de que nessa realidade as coisas acontecem diferente. Eu não vivo da minha força, eu não vivo da minha decisão, mas eu vivo a partir da percepção de Deus. Eu tenho relacionamento com Ele, eu sou saciado nele. Então o jeito que eu decidi aqui é diferente agora, o jeito que eu decido aqui, amém? Faz sentido? Você consegue se perceber assim? Amém? Antes eu estava aqui,
mas eu fui resgatado, eu estava perdido, e eu fui transportado para esse lugar. E eu não sei como é que você recebe essa ideia, mas para mim, toda vez que eu penso o que Ele fez por mim, eu tenho vontade de saltar de alegria, porque eu não poderia fazer nada a respeito da minha própria existência. Tudo que eu fiz até aquele momento foi inútil para eu chegar onde eu precisava chegar. Mas quando Ele se entregou, quando Ele me resgatou, a minha vida passa por um processo de mudança definitiva. Amém? E aí talvez eu estou falando aqui deste reino, deste outro lugar aqui, e aí você está com a sua vista um pouco embaralhada, porque você pensou assim, mas rapaz, eu ainda tomo decisões sozinho, eu ainda tenho a minha vida meio que um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu ainda não consigo perceber esse governo completamente. Entenda uma coisa, amados, isso é fundamental para você ter uma vida de paz, uma vida de convicção espiritual. Quando eu digo paz, nós vamos ter paz na glória, querido. Eu estou dizendo para aquele negócio, aquela ansiedade de que parece que eu não estou no lugar certo, parece que nunca as coisas estão dando certo, eu não estou no tempo certo, e está todo mundo bem e eu estou mal. Porque eu tenho que perceber o que Ele fez na minha vida e entregar a minha vida completamente nas mãos do Senhor. Você lembra daquele hino antigo, Solta o Cabo da Nau? Não é Solta o Cabo da Nau, Danal não é nome próprio não, tá, irmão? Ô Danal, outro dia eu fiz na internet, os caras são loucos, velho, Danal, como assim? Né? Não é, Danal não era o nome próprio, irmão, é solta o cabo da nau, né? Saia do controle da sua embarcação. Tá bom, irmão? Se você nunca soube, da nau nunca existiu. É solta o cabo da nau. Por que isso? Porque quando eu solto, eu saio do controle, Ele assume pelo sopro dos ventos na minha vela, e Ele leva a minha embarcação para onde Ele quiser. Isso é solta o cabo da nau. Eu saio do controle, e eu permito que esse governo se estabeleça. Entenda, nós somos o povo do reino, nós somos governados pelas coisas eternas, pelos padrões bíblicos. Amém? Por mais que você não se sinta tão espiritual assim, por mais que as suas convicções ainda estejam um pouco embaralhadas, e é justamente o que eu quero falar rapidamente sobre essas convicções, porque você tem que abandonar de vez essa realidade, amado. Você tem que entrar de vez nessa convicção de que você vive no sobrenatural. Você não vive segundo o seu entendimento, por mais inteligente que você seja, por mais perspicaz que você também seja, você vai enxergar melhor pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. E por mais que você tenha tido alguns bons desempenhos, tomando decisões, eu posso te afirmar, o maior inimigo do bom, do melhor é o quê? Eu já falei, é o bom. O maior inimigo do... Agora eu confundi tudo, irmão. O maior inimigo do melhor é o bom. Porque talvez você teve alguns sucessos, e hoje de manhã eu falei na igreja do pastor Marco que se tem uma coisa que não nos ensina nada é o sucesso, irmão. Se você é uma pessoa de sucesso, você vai se lembrar das grandes lições quando você fracassava. Porque quando a gente fracassa, a gente percebe lições a serem aprendidas. Enquanto a gente não aprende, e ficamos novamente naquele fracasso. Talvez você teve episódios de sucesso e você não percebe algumas necessidades. Não caia nessa confiança. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar nesse lugar de governo do Senhor. Nós precisamos abandonar essa mentalidade natural, essa mentalidade carnal e terrena, por melhor que você seja. E eu imagino que você seja um bom profissional. Eu imagino que você seja um bom pai. Imagino que você seja um bom ministro, um bom servo aqui na casa de Deus. Certamente, mas eu também imagino que você erra bastante. Eu também imagino que você fere bastante as pessoas ao seu redor.
Eu imagino que muitas vezes a sua família é prejudicada por causa das suas decisões nesse local que você já deveria ter saído, porque Ele te transportou dessa potestade, desse governo, desse domínio natural, ou melhor, carnal e de trevas, e te transportou para o reino do Filho do seu amor. É um governo de amor, de justiça eterna sobre a sua vida. Amados, é muito gostoso a gente cantar Venha Teu Reino. Dá um negócio gostoso, um xenegaias assim, né, irmão? E todo mundo quer cantar o reino, e é bom a gente cantar o governo de Deus, dá um aspecto de unidade para todos nós clamando por esse governo, mas ele tem que ser uma realidade, porque clamar o reino fala de clamar pelo seu governo, por ele estar no centro das minhas decisões. Mas o que na verdade a minha vida vitoriosa, ela acontece de fato quando eu permito que esse governo se estabeleça, porque eu quero te lembrar que aqui existia domínio das trevas, e aqui eu estou no reino do Filho do seu amor. Entenda uma coisa, amado, cuidado, para você não dar uma voltadinha para cá, e voltar a confiar no seu próprio entendimento, quando não em conselhos de demônios, porque demônio é bom para dar conselho, para te levar para o lugar de derrota. E eu sei que você não mandou nenhum amém aí, porque ninguém quer ter conselho de demônio, mas então nós precisamos ser cercados por esse conceito, eu me entregar nessa ideia, de que eu estou rendido a esse governo do Senhor. Ah, mas é possível um crente receber conselho de demônio, pastor? Como assim? É estranho esse negócio, hein? Acontece que a palavra diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma área, uma brecha, para que ele possa nos tragar, para que ele possa interferir e produzir danos e derrotas da nossa vida. Mas eu queria que você entrasse comigo na ideia de como eu posso ativar essa coisa de eu sou cidadão do reino, eu sou povo do reino. Pastor, eu entendi. Tem hora que eu fico meio embolado aqui, mas como é que eu faço para viver essa realidade? Os hinos são lindos, quando os irmãos ministram isso, eu me identifico, mas eu ainda sou eu sou meio pesadão ainda, eu não consigo perceber tudo, e eu quero entrar nessa realidade do reino. Quem quer entrar na realidade do reino? Amado, isso é fundamental nessa geração, amado. Nós precisamos estabelecer o governo de Jesus, que só vai acontecer através da vida da igreja. Aí eu queria que você abrisse em Filipenses 3. Essa realidade que a gente está falando aqui, ela não é utópica, ela não é inatingível. O Espírito Santo quer cooperar para você ter uma vida sendo governado pelo Senhor. Amém? Não caia nessa mentira, olha, isso aí é para os mais santos. Não, isso é para todo filho de Deus que foi resgatado daquele governo, e nós estamos debaixo desse governo. Mas isso se torna prático mesmo e funcional a partir, vamos ler aqui, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A primeira coisa que eu quero te apontar, para isso ser prático na sua vida, é que nós precisamos viver como cidadãos do reino. Eu preciso entrar nessa cidadania celestial, amado. Uma convicção. Entenda o seguinte: você sabe como poucos o que representa isso, porque você é cidadão brasileiro em outra nação, não é verdade? Você tem consciência da sua cidadania, você sabe de onde você veio, amém? Ou já esqueceu o português já? Você sabe da terrinha lá que você veio, você sabe de tudo que tem lá,
todas as notícias que vêm de lá te interessam. Você é um cidadão, você tem uma cidadania celestial. Eu queria te lembrar disso, porque às vezes a gente fica tão natural, querido. A gente fica tão terra, né? A gente fica tão cercado de tanta questão, que parece que... Obrigado. A gente fica tão cercado de coisas naturais, que a gente esquece que a gente é cidadão, a gente está de passagem aqui, amém? Eu não estou falando na América não, tá, irmão? Estou falando nessa terra, amém? Nós estamos de passagem. Eu vi uma mensagem, uma ministração tremenda, de um cara que eu esqueci o nome, em que ele esticou uma corda, num altar como esse, assim, um palco bem grandão. E aí ele esticou uma corda grande, branca. Aí na pontinha da corda tinha um pedacinho vermelho. E ele mostrou a corda e falou assim: olha, isso aqui é a linha do tempo. Vamos imaginar que essa corda aqui é a eternidade. E eu não poderia colocar toda a eternidade aqui, é muita corda. Mas imagine que esse é um pedaço da eternidade. Ele colocou uma corda de alguns metros, né? E então ele pegou a pontinha vermelhinha, e aí ele mostrou para a igreja: está vendo essa pontinha vermelhinha? Isso aqui é a nossa vida natural. Isso aqui é a comparação entre o que nós vivemos hoje e o que nós estamos por viver. Acontece que nós colocamos todo o nosso coração, nossa paixão, nossa energia em ganhar esse pontinho vermelho. Mas nós temos que trabalhar nesse tempo do pontinho vermelho para conquistar toda essa eternidade. Porque nós não somos desse tempo do pontinho vermelho. Nós somos criados para a eternidade, amados. Nós somos criados para essa era eterna. Eu estou de passagem, eu não sei você, querido. Eu estou de passagem. Eu sei que nós estabelecemos o governo do Senhor, mas a palavra está dizendo que nós somos cidadãos de outro lugar. A nossa identificação, a nossa pátria é outra. E se eu não entro nessa ideia de cidadania do reino, eu fico vivendo por essa cidadania aqui. Eu fico construindo em cima dessa realidade aqui. E amados, o que mais hoje nós vemos na igreja é uma igreja que vive por uma cidadania terrena, passageira. Eu queria te dizer, você como povo do reino, você tem que entrar nessa mentalidade. Primeiro, olha, eu não sou desse mundo. Eu vou construir aqui, vou pagar minhas contas, vou ter meu patrimônio, Deus vai me abençoar e tal, mas nada disso é maior do que a minha eternidade no Senhor. Amém? Aleluia. A outra coisa que eu queria deixar para você está em Atos 3. Atos 3:6. Aleluia. Ó, irmãos, eu vim para encarar a neve, irmão, mas essa semana só suei aqui, irmão. Verdade, tempo maluco. Que bom, né? Pelo menos para mim foi bom, porque eu não trouxe blusa não, irmão. Eu ia ter que ir no mall comprar um casacão. E deu tudo certo, porque a cotação tá braba do dólar pro real. E foi uma semana muito tranquila. Atos 3:6 fala da segunda prioridade para você entrar nessa consciência de reino de Deus. Você precisa utilizar a moeda do reino. Nós já vamos ler o texto. Primeiro, eu sou cidadão do reino, amém? Segundo, eu utilizo a moeda do reino. E amado, lá no Brasil está fácil entender esse negócio. Sabe por quê? Porque quando não gira dinheiro, acontece uma crise, ok?
ok? É o que aconteceu aqui na América, meados de 2008, está acontecendo no Brasil lá e está tenso. Está todo mundo escondendo dinheiro, todo mundo segurando. E para de girar o dinheiro. E aí vai acontecendo uma reação em cadeia na economia do país. Nós precisamos fazer girar a moeda do reino. Mas pastor, o que é isso? Que moeda é essa? É o que está em Atos 3,6. Disse Pedro. Não, vamos do começo aqui, do verso 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Verso 5, olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Verso 6, disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro e João estão entrando ali na porta daquele templo, e havia um coxo, e havia alguém que pedia esmolas. E sabe de uma coisa, amados? Pedro e João naquele momento, eu imagino eles estavam experimentando um processo de ativação, né, de liberação de experiências com autoridade apostólica que estava sobre eles já nesse momento. E então quando eles vão ao encontro daquele doente, aquele enfermo, ele olha com convicção, ele gasta o dinheiro sabendo, amém? Ele fala assim: olha para mim. Não foi tipo assim: ô João, quem vai primeiro? Você vai orar? Quem que vai orar? Não, olha para mim. Eu sei o que eu vou fazer aqui. Eu sei o que eu vou liberar na sua vida. A minha autoridade não é desse tempo, não é dessa era, não é desse lugar, é deste reino do meu Pai. Ele pega, olha, fala assim: olha para mim. E o texto é interessante porque o enfermo, ele acha que ele vai receber uma esmola, mas ele recebe muito mais do que uma esmola, porque Pedro fala assim: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas a moeda que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Amados, sabe por que está uma crise no reino? Porque não está girando a moeda. Se você não liberar a moeda do reino, se você não liberar a palavra de autoridade, você não vai desfrutar dessa autoridade no reino. Você vai sempre ter uma percepção de que quem está aqui em cima, parece que tem mais esse fluir na sua vida, só tem porque está buscando mais. Se você crer, você vai viver também. E eu acho que é isso tudo que a pastora quer, e os seus líderes, que você comece a fazer essa moeda girar, para essa crise, para essa falta de liberação de poder entre a igreja. Eu não estou falando, irmão, da gente fazer grandes ajuntamentos e aquela descarga de poder que é legítima e muitos são curados. Eu estou falando da ativação da igreja, a igreja que anda pelos quatro cantos da cidade, vivendo e convivendo nos seus locais de trabalho, em que elas convivem com as realidades, com os problemas, e elas vão liberando esse dinheiro espiritual. Amém? Se eu não libero isso, isso trava, isso para. Então são muitos doentes, então são muitos que estão travados, muitos que não estão percebendo a glória de Deus. E sabe o que vai para a televisão? As notícias ruins da igreja. E sabe o que era para ir para a televisão? Sair no jornal, em Ló, tem um povo, tem uns imigrantes, uns brasileiros, uma igreja,
que eles funcionam, o menor lugar que eles funcionam é na hora do culto. Eles acontecem na cidade inteira. Onde tem um fulano daquela igreja, a coisa acontece. Você pode pensar, não, isso não é comigo. Sem essa de não ter fome de Deus, isso é com você, em nome de Jesus. Sem essa de, eu não estou sentindo, não é questão de sentir, é questão de me apropriar. Eu estou aqui, eu não estou mais lá. Não tem a ver com sentir, tem a ver com ser. Você foi resgatado, você foi retirado desse lugar. Então, a partir dessa realidade, você precisa fazer fluir essa autoridade que foi conquistada pelo sangue do Cordeiro. Amado, ninguém cura ninguém porque é santo. Muito pelo contrário, irmão. Eu me lembro, até isso tem no livro. Mas no livro eu não coloquei o nome, vou colocar aqui para vocês. Lembra nos anos 80 daquele pregador chamado Jimmy Swaggart? No Brasil, ele era o pregador midiático, né? O cara que mais aparecia na televisão, com os seus cultos dublados e tudo mais. Ele era uma referência, até que houve um grande escândalo, que ele foi pego em adultério, no motel, e foi um choque para todo mundo. Sabe por que foi um choque para todos nós? E quantos e tantos escândalos que a gente fica sabendo, gente que daqui parece que sai fogo, assim, você fala assim, mas como? Eu vi o colchão andar. Como que aquele cara estava em pecado? Eu vou te falar, porque não era ele que curava, é o nome de Jesus. Eu não estou querendo exaltar a ideia de que um homem em pecado pode ficar curando e usando o nome de Jesus, não é isso. Mas eu queria que você parasse de se classificar, Deus não pode me usar, porque se Ele usa, esses caras usam você também. Digo mais, se Ele me usa, usa você também, amado. Eu sei quem eu sou, eu conheço minhas limitações, e o favor da graça é que me coloca no lugar de estar liberando. Só que o Senhor está esperando você liberar também, senão fica tudo represado. Tem que soltar essa autoridade. Quem cura é Jesus. Quem cura é Jesus. Amém? Eu falei o pastor Hélio que a gente ia orar pelo joelho dele, e nós vamos orar. Pai, eu peço que o Senhor visite o pastor Hélio lá no leito dele nessa noite, Senhor, e que em nome de Jesus, esse milagre se estabeleça no joelho dele, que ele seja curado completamente desse joelho, Senhor, que o Senhor libere dele de toda a escravidão dessa enfermidade, tudo aquilo que está pegando aquele joelho, que está fazendo aquele joelho ficar inchado, que está impedindo o teu filho de andar direito. Eu não sei qual é a razão disso, mas nós cremos que o Senhor Jesus pode curar, e por causa desse sacrifício que o Senhor fez, meu amigo pastor Hélio vai andar amanhã, em nome de Jesus. Senhor, nós não temos dinheiro para pagar a conta do hospital, mas o que nós temos, nós declaramos, pastor Hélio, levanta e anda, em nome de Jesus. É mais simples do que nós podemos imaginar, é simplesmente uma liberação, uma palavra profética, e mesmo que você não se sinta tão espiritual, entenda, ainda bem que o poder não vem de você, ainda bem que o poder não vem de mim, e glórias ao Filho de Deus, porque o poder vem daquele nome que está sobre todo nome, amém? Então, quando eu tenho essa percepção, eu libero essa moeda, eu entro no reino, eu tenho essa mentalidade, eu sou cidadão, eu vivo pela eternidade. A segunda coisa que me faz entrar no reino, perceber o reino, eu preciso liberar a moeda, eu preciso fazer a moeda correr, eu preciso liberar a autoridade do Senhor, amém? Você está comigo? Você está entendendo? Nós estamos falando dessa ideia de que eu faço parte de um reino, mas alguns de nós não conseguimos perceber como entrar. Então receba isso e entre por esses caminhos que nós estamos falando aqui. A terceira direção para você está em 2 Coríntios 5:20.
Coríntios 5:20. Eu me sinto mais dentro do reino quando eu funciono como um embaixador do reino dos céus. 5:20 de 2 Crônicas diz assim, perdão, 2 Coríntios, tá? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse também é uma linguagem que você compreende porque você está em outra nação. A palavra declara que nós somos embaixadores. Embaixador é um cargo de grande autoridade. Amém? Ok? O embaixador, eu vou esperar vocês olhar para mim. Amém? O embaixador é o representante legítimo da outra nação naquela em que ele está. A igreja é a embaixatriz, ou nós somos os embaixadores do céu. Eu preciso ter essa mentalidade, porque quando eu entendo que eu tenho autoridade, querido, Mateus fala sobre a oração do Pai Nosso. Lembra que Jesus declarou? Venha a nós o teu reino, seja feita como? Amém. Amados, quem vai trazer essa realidade não são os anjos. Quem vai trazer essa realidade, amados, entenda uma coisa, não vai ser os 4 seres viventes, ou aquelas figuras diferentes do Apocalipse que nós lemos na revelação dada a João. Quem vai trazer a realidade do céu para a terra é a igreja. Mas eu preciso me ver como essa referência de autoridade. Lembra quando você foi tirar o seu visto lá no Brasil? Lembra? Tua primeira experiência no consulado, como é que foi? Alguns não tiveram essa experiência, né? Alguns vão dizer, eu não. Você entrou naquele lugar, você já achou estranho, porque de repente é como se você estivesse em uma outra realidade. Você estava na avenida ali, na frente do consulado, você entrou, tudo ficou diferente, os funcionários, porque a hora que você pisa naquele consulado, ali é solo daquela nação, no caso americana. Se você foi tirar o seu passaporte, não, o seu visto no consulado americano em São Paulo, por exemplo, tem um pedaço da América dentro de São Paulo. É muito louco isso. E dentro daquele lugar, o que prevalece não é a Constituição brasileira, mas a Constituição americana. Isso é muito sério, porque dentro daquele lugar são as leis da América, mesmo eles estando lá na América do Sul. Quando eu entendo o que representa eu ser embaixador do reino dos céus, isso me empolga, porque eu sou autorizado para liberar a constituição da eternidade na terra. Uau! A gente tem que olhar para a palavra, irmão, e entrar no que ela representa. Legal, somos embaixadores. Para tudo, cara, você é um embaixador. Você tem privilégios numa terra onde não é o Senhor que está no controle, porque a palavra diz assim que o príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo. Mas nós somos embaixadores desse governo. Mesmo que aqui esteja tudo em desordem, eu represento toda a autoridade do céu. Agora imagina, amados, se nós tendo toda essa autoridade, se nós não exercermos, o céu não virá para a terra. Entenda outra coisa, embora você é um cidadão do céu, entenda uma coisa, embora você seja um cidadão eterno, você precisa andar nessa terra com a mentalidade de que enquanto eu estou aqui, eu não estou aqui de bobeira. Sabe aquela música, que é até legal, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Não?
É Cassiane. Eu estou velho, gente. Oh, obrigado, irmã. Falei assim, gente, é uma música tão conhecida assim. Esse pessoal está tanto tempo assim na América, não lembra? A Cassiane está sempre por aí. Aquela música fala do nosso desejo. Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, só para ver. Não, eu não lembro direito. Estava falando da ideia de que, olha, eu quero ir logo para o céu. Amado, você quer? Eu também, irmão. Mas enquanto isso, tem muita coisa aqui, embaixador. Vocês fazem um trabalho lindo com os moradores de rua. Vocês são céu na vida de muita gente, irmãos. Posso ouvir um amém aí, igreja? Se você não se envolveu ainda com esse projeto, deixa eu te falar, seja sal, seja luz, seja céu nesse lugar. Eu sei que você está doidinho para ir para o céu e eu também, mas enquanto nós estamos aqui, existe um projeto do Senhor em nos usar, para que muitos outros cheguem no lugar onde você também quer chegar. E Deus não vai usar o anjo que vai aparecer, não. O anjo que Ele vai usar é você, seu carnalzão, cascudão, casca grossa, coração mesmo que Deus, tem hora que Deus precisa assim, ai rapaz, de novo tem que dar, esse coração petrifica muito rápido. Ainda assim, é você que Ele quer usar. Você é o embaixador do reino do Senhor. Você tem autoridade para fazer o reino do Senhor avançar na terra. E por fim, em Efésios 6, Efésios 6, 10 a 20. Bom, a primeira coisa que eu te disse, que a gente precisa viver como cidadão do reino. Eu vivo e eu amo como cidadão do reino. Depois falamos que precisamos utilizar a moeda do reino. Depois falamos que funcionamos nessa terra como embaixadores do reino. E agora, queridos, nós temos que ter a percepção que estamos numa guerra espiritual. O Senhor quer que nós percebamos que Ele está nos equipando para conflitos espirituais. Entenda, amado, em nome de Jesus, quando uma alma está sendo disputada, é céu e inferno, é a realidade da eternidade que vai se definir. Quando Deus está levantando, eu queria que você saísse daqui, cheio do favor do Espírito Santo, para você liberar muita glória de Deus nessa semana. Para você sair daqui robusto, ativado. Deus, eu quero viver essa realidade do reino. Eu estou cansado de ficar escravo dessa realidade que eu já abandonei, mas parece que tem hora que eu dependo dela. Eu não quero mais isso, eu sou parte disso aqui. Entenda uma coisa, essa decisão fala de guerras espirituais. João 10:10 diz que o ladrão vem somente para... Mas Jesus declara, mas eu vim para que tenham. A proposta do diabo, a pauta do diabo, a agenda do diabo é matar, roubar e destruir. Se ele puder destruir o seu filhinho lindo, ele vai destruir com tudo que ele puder, irmão. Ele não vai ter dó. Ele quer arrancar tudo de nós. Misericórdia em nome de Jesus não vai acontecer. Amém? Mas nós precisamos entender que existe um conflito espiritual e nós não podemos ignorar essa realidade. Há uma guerra espiritual acontecendo nesse momento. Mas não é para você ficar com medo, não, fica tranquilo, porque a palavra diz isso aqui, olha que lindo. Verso 10, a partir do 10, vamos até o 20, diz: no demais, irmãos, olha o que o Senhor está nos dizendo pela carta de Paulo aos Efésios. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Verso 12, porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Antes aqui, olha aqui para mim,
Quando eu estava aqui, eu lutava contra carne e sangue. Eu lutava para o que eu via. Eu tinha uma dimensão natural. Agora minha luta não é contra carne e sangue mais. Olha a minha luta onde que está. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Olha só, o negócio ferve, irmão. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar. Vai ter dia difícil? Vai, mas a gente toma a armadura para que a gente fique firme, amém? Verso 14 ele enfatiza: estai pois firmes. Aí ele descreve essa armadura aí que está disponível para você: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Eu queria que você mentalizasse, é literalmente uma armadura, amados, olha que coisa tremenda. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí ele vai terminando. Olha só, é bom demais cantar o reino, né? Amém? Mas olha quantas implicações que falam desse governo. Mas eu queria te dizer, essa parte, nesse momento, ela é importante você perceber, porque quando você, nessa dimensão, o diabo vai querer, quando você não vai mais para lá, ele vai querer te levar para lá, ele vai querer liberar setas na sua vida. E o que ele falou que você faz com a seta? Você apaga com o quê? Com o escudo da fé. Você se posiciona: eu sou um cidadão do reino, eu libero a moeda do reino, eu libero cura por onde eu passo, eu sou embaixador, eu tenho autoridade nessa terra, autoridade do céu na terra, e está sobre mim uma armadura, para eu encarar os dias difíceis, porque o meu inimigo, ele vai querer me destruir, e eu me posiciono com a minha armadura. Eu tenho uma consciência de que existe uma guerra espiritual. Eu achei bem interessante porque a pastora falou sobre ela teve uma percepção de um ataque, as pessoas tendo enfermidades dos ossos, e é muito curioso, muitas pessoas com problemas nos ossos, de uma vez, não podem estar por causa do músculo, por causa do osso, que não posso subir, travei, não sei o que lá. Opa, peraí, se tem problema no osso, as pessoas ficam travadas. Se nós temos problemas nas juntas, nós não podemos nos movimentar, nós não podemos avançar. É uma ótima estratégia para parar o exército de Deus, paralisar. Você está entendendo? Amém? Quando eu tenho essa mentalidade do reino, amados, eu percebo tudo isso, e aí eu me aproprio da minha posição. O tempo é de viver o reino, eu vou viver o reino de Deus. Você quer viver o reino de Deus? Você está entendendo as implicações disso? Não é para você sair daqui comigo: rapaz, o pastor pôs um jugo, um peso em mim do reino. Não, é o contrário, irmão, é o contrário. Sabe por quê? Eu falar de batalha, eu não estou te dando uma notícia nova. Você não tem batalhas? Você não tem lutas, guerras? Não é verdade? A boa notícia é que você é vencedor em todas elas, quando você se apropria dessa armadura espiritual, quando você se percebe dentro desse reino inabalável. Então, amado, você avança com autoridade.